O Revista Novo Tempo está no ar e hoje seguimos pelo Paraguai para ver como um sonho regado por oração se transformou em realidade para uma comunidade que desejava ter um lugar para adorar. Entre lágrimas, gratidão e milagres, a fé se tornou concreta. É o que você vai ver agora no Maranata, Histórias de Missão. Na parte leste do Paraguai, fica a Ciudad del Este, a só 1 hora de carro das Cataratas do Iguaçu, famosas no mundo todo. É uma cidade grande que recebe muitos turistas. Muita gente cruza a fronteira com o Brasil ou a Argentina para admirar essa maravilha natural. No bairro Mariscal Lopes, na periferia, a vida corre num ritmo mais lento. As pessoas são simpáticas e acolhedoras. Não tem grandes shoppings, não tem turistas, não tem trânsito e também não tem uma igreja adventista do 7º dia. Toda sexta-feira à noite, Magno Parrabás organiza um pequeno estudo bíblico na casa dele. Aos sábados, ele e outros adventistas de Mariscal Lopes fazem a viagem de 7 quilômetros até a igreja mais próxima. Às vezes, os veículos não estão disponíveis ou não funcionam, então as pessoas caminham essa grande distância ou ficam em casa. Magno anseia por um santuário para o qual possa convidar as pessoas. O grupo faz atividades de evangelização com frequência, como programas infantis na escola pública local. Mas quando eles fazem conexões, para onde vão convidar as pessoas? Magno mesmo é um adventista relativamente novo. Ele e a esposa começaram a estudar a Bíblia durante a Covid e tomaram 2 grandes decisões de vida logo depois. A gente se casou dia 18 de setembro, de 2020. E fomos batizados no dia 19 de setembro. A gente foi batizado no outro dia. Foi um momento muito especial. Eu nunca vou me esquecer que a gente entregou as nossas vidas por inteiro. Em contraste com a pura alegria do casamento e do batismo, o ano de 2020 também trouxe um dos momentos mais difíceis para Magno, quando ele contraiu o Covid e ficou gravemente doente. Ele ficou hospitalizado por 2 meses, entubado na UTI. Ele considera um milagre ter sobrevivido. Após a Covid, o casal se acomodou no casamento novo e começou a fazer estudos bíblicos semanais com os membros da comunidade. Eles queriam ter uma igreja no bairro de Mariscal Lopes, mas sem os recursos financeiros para construir uma, não passava de um sonho. Então, certa noite, Magno teve um sonho de fato que o deixou intrigado. Eu sonhei que a gente tava juntando coisas aqui e ali, tudo que era coisa, riquezas. A gente juntou muita coisa, muitas riquezas. Então eu tive esse sonho e depois eu disse pra minha esposa, o que será que significa? E de repente o pastor disse pra gente, olhem, a gente tem uma boa notícia. O pessoal da Maranata vem construir a nossa igreja. Foi maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi um sonho tornado realidade, literalmente. Mariscal ia ter sua própria igreja adventista. Logo, trabalhadores da Maranata chegariam para descarregar riquezas, como equipamentos e materiais de construção. Mas o sonho, na verdade, agora parece que eu tô sonhando. Parece que eu tô sonhando que todos aqueles caminhões vieram descarregar coisas lá, porque foi isso que eu sonhei, irmão. Descarregando coisas, eu não estava entendendo nada. Mas Deus é grande, por isso eu sou muito, muito grato, como Deus me ouviu. E eu sei que eu tô no caminho certo. Sem conseguir conter a emoção, muitos membros da igreja foram com frequência ao canteiro de obras para ajudar no que podiam, incluindo o Magno. Eles, junto com a equipe da Maranata, prepararam o local para os voluntários que logo chegariam para erguer as paredes de concreto da igreja nova. Magno acredita que tudo isso foi uma resposta direta à oração. Nada mais e nada menos, irmã, do que as orações a Deus, os nossos pedidos a Deus. A gente orou bastante, a gente sempre orou. E eu sempre pedia orações
na igreja, pelo bairro Mariscal Lopes. E de repente a gente vê isso. É uma coisa que não dá pra acreditar, não dá mesmo. Não entra na minha cabeça e eu não sei. Eu tô muito feliz, muito feliz. E quero contar pra todo mundo que a gente recebeu uma doação tão maravilhosa que a Maranata deu pra gente. Há pouco tempo, Magno recebeu voluntários de um dos projetos de família anuais da Maranata. 138 voluntários chegaram à Cidade del Este em junho de 2025. Eles construíram as paredes de concreto da igreja de Mariscal Lopes, além de um grande santuário para a igreja adventista de San Alfredo. Eles também realizaram clínicas médicas e oftalmológicas e pintaram a igreja adventista do Sétimo Dia de Presidente Franco. Os projetos de família são únicos, porque são uma ótima forma de todos os tipos de família servirem. E a experiência para as crianças é especialmente singular. Nessa viagem missionária ao Paraguai, as crianças puderam servir no canteiro de obras, mas também vivenciaram a cultura paraguaia, fazendo um pão de queijo local chamado chipa e visitando a tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil. Os voluntários se aproximaram um dos outros e também se concentraram com Magno e o pequeno grupo de adventista em Mariscal Lopes. A igreja nova vai ser um centro de evangelismo e divulgação no bairro. Agora, quando os membros engajarem as pessoas, vão ter um templo de verdade para convidar elas para ir. Não vão mais precisar se deslocar aos cultos de sábado. Vai ser um lar permanente para o evangelho em Mariscal Lopes. E agora que eu conheci Jesus, eu quero reunir a todo mundo e dizer: venham, vamos juntos. Esse é o meu sonho, poder trazer muitas almas para o reino dos céus. E tem sonhos que nascem no silêncio do quarto, em meio às orações sussurradas entre lágrimas. E quando Deus responde, a alegria é tão grande que parece irreal. Quantas vezes você já foi surpreendido pela pronta resposta de Deus? É bom demais, não é? E a história de Mariscal Lopes nos lembra que nenhuma oração é esquecida. Como está escrito, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que essa certeza aqueça o nosso coração e nos faça crer que Deus continua transformando os sonhos em missão, em realidade, que ele ouve sim a nossa oração. Você crê? Eu creio. Bom, e você já sabe que de segunda a sexta, o Revista Novo Tempo está no ar com reportagens e histórias inspiradoras como essa que a gente acabou de ver. Na edição de hoje não é diferente não, viu? Por isso, já se acomode aí no seu sofá, com a família, para conferir reportagens que mostram a atuação da Igreja Adventista na América do Sul e no mundo. Veja agora alguns dos destaques de hoje. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, jovens da Missão Caleb transformam a ação evangelística de férias em projeto contínuo de integração e fé para venezuelanos. No Missão 360, caminhada de fé e aprendizado. Igreja Adventista do Peru transforma comunicação em discipulado. Serviço que salva vidas. Ação da Faculdade Adventista do Paraná reforça estoques de sangue e leva música a pacientes internados. Em Valparaíso, Goiás, Escola Adventista adota carta de menino e realiza seu sonho de estudar em um ambiente com valores cristãos. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Vem ver! A Igreja Adventista tem uma rede mundial de canais de mídia. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a Novo Tempo. E nos outros países, o canal tem nomes diferentes, mas um mesmo propósito. Nesta semana, os líderes da Hope Channel, que é justamente essa rede mundial de transmissões da nossa igreja, estiveram aqui na sede da Rede Novo Tempo de Comunicação para um encontro de alinhamentos de propósitos. Confira agora os detalhes deste evento.
A Novo Tempo é uma das redes de comunicação da Igreja Adventista que integram a Hope Channel, uma estrutura global presente em dezenas de países e com conteúdos produzidos em mais de 100 idiomas. E é nesse contexto que líderes da Hope Channel de vários países do mundo se encontram aqui, na sede da Rede Novo Tempo de Comunicação para NetsCom, um evento que busca aproximar os canais e definir juntos os próximos passos. A Novo Tempo não é apenas um canal aqui na América do Sul. A Novo Tempo está presente no mundo inteiro. Hoje temos 89 entidades de mídia ao redor do planeta. 89 canais. Alguns deles levam o nome Novo Tempo, outros se chamam Hope Channel. Em alguns lugares, como nos países árabes, o nome muda. Pode ser Awad, dependendo do país, ou Esperança TV. Mas todos nós fazemos parte de uma família global. Foi nesse encontro, realizado na sede da Novo Tempo, que líderes de 13 regiões do mundo se reuniram para representar 89 Hope Channels. A ideia é pensar juntos como levar a mensagem de esperança a realidades muito diferentes ao redor do planeta. Aqui na América do Sul, falar de fé ainda é algo comum, mas em outras partes do mundo, anunciar o nome de Jesus é um desafio e, em alguns lugares, uma impossibilidade. No nosso mundo, temos cerca de 8,2 bilhões de pessoas. 8,2 bilhões de pessoas. Dessas, 3,4 bilhões nunca ouviram o nome de Jesus. Aproximadamente 40% da população mundial vive em países onde há restrições governamentais. Não existe liberdade, ou por causa de restrições religiosas, essas pessoas nunca têm a chance de conhecer Jesus. É por isso que nos reunimos aqui, para discutir e pensar em como levar Jesus, como levar esperança a todas essas pessoas. Na Europa, por exemplo, o secularismo tem sido predominante. Alcançar pessoas para Jesus exige novas abordagens, novas linguagens e uma comunicação cada vez mais próxima da realidade local. Estamos alcançando cerca de 2,5 milhões de pessoas por mês, algo em torno de 25 a 30 milhões por ano, o que é uma bênção do Senhor. Também temos os cursos bíblicos, por isso é muito importante conduzir as pessoas da televisão, das redes sociais, para os cursos bíblicos, ajudando-as a tomar decisões por Deus. Por isso, encontros como a NetsCom ajudam líderes da Hope Channel a pensar estratégias que façam sentido para cada região. O Novo Tempo está compartilhando agora todos os seus programas e conteúdos numa plataforma mundial de vídeos que o Hope Channel está lançando aqui nesse encontro. Ou seja, as pessoas que estão em diferentes lugares do mundo poderão se beneficiar daquilo que nós produzimos aqui, aquilo que nós estamos fazendo todos os dias. Por exemplo, eles estão usando inteligência artificial para dublar conteúdos. E ontem já dei uma olhadinha no programa Evidências sendo traduzido para o árabe. Olha que coisa interessante e coisa que nos enche de alegria também, porque aquilo que nós estamos fazendo aqui está ajudando gente em lugares que a gente nem imagina. NetsCom reforça o compromisso da Hope Channel em comunicar esperança, fé e valores cristãos de forma integrada, relevante e global até a volta de Jesus. Para mim, comunicação é mais do que um departamento. É um serviço vital que funciona como um veículo para que todos os departamentos e a administração possam comunicar de forma eficaz qual é a mensagem de cada área. Mas, acima de tudo, qual é a mensagem da igreja? E essa mensagem é fazer discípulos, tocar vidas e promover mudanças nas comunidades, porque tudo gira em torno de Jesus Cristo. É isso, propósito alinhado para o avanço da missão, para levar esperança a mais e mais pessoas. É esse o nosso propósito. E agora nós vamos para Mato Grosso. Por lá, uma surpresa emocionante mudou a rotina de uma escola da capital, Cuiabá. No Dia do Zelador, os alunos mostraram todo o seu carinho e gratidão aos profissionais que cuidam do espaço onde eles estudam. A iniciativa revela os desafios diários desses trabalhadores e a importância de valorizar cada um. Acompanhe na reportagem da Marciela em Campos. O Brasil tem mais de 2 milhões de profissionais da limpeza. Nas escolas, esse zelo garante o bem-estar necessário para a educação acontecer. É um esforço que vai além do braçal, sustentado pela resiliência diária de quem supera dificuldades e o preconceito para cuidar de um espaço que pertence a todos.
Muitas vezes as pessoas passam por nós, não nos cumprimentam, né? Às vezes desmerecem nosso serviço, né? Mas todo dia nós viemos para trabalhar, para cumprir nosso serviço, né? Com alegria. Às vezes você acaba de limpar, né? E quando você vira as costas e volta, já está sujo, você tem que limpar. Mas apesar dos desafios, o trabalho traz suas recompensas, seja no orgulho de ver o trabalho concluído ou principalmente nos pequenos gestos de carinho que marcam a memória e o coração, como nos conta a zeladora Regiane. Eu estava limpando, ele pegou e chegou e perguntou: ô tia, você quer que eu te ajude? Então isso aí, você pega assim de surpresa. Eu falei: não, obrigada, até a tia termina aqui sozinha. Tá bom. Então que é difícil se alguém chegar e perguntar pra você: quer que eu te ajude? Uma criança de 5 anos, entendeu? Todo o cuidado e dedicação que muitas vezes acontece longe dos olhos de quem chega para estudar, hoje recebeu um agradecimento especial. No Dia do Zelador, os alunos do Colégio Adventista do Porto, em Cuiabá, prepararam uma homenagem especial para esses profissionais tão essenciais. A demonstração de carinho, que teve cartinhas e música, emocionou quem se dedica diariamente à escola. Para Kellen, que também é mãe de um dos alunos, o momento foi inédito. Então é muito gratificante, muito bonito, né? Ver a homenagem das crianças, né? Inclusive do meu filho, que faz parte da turminha aí. Então a gente fica muito feliz por a homenagem e por eles também ajudar a gente a manter a escola limpa. Eles ajudam a limpar para que nós podemos respirar um ar puro, que as nossas salas não estejam sujas. E esse trabalho é muito digno, porque sem elas a nossa escola estaria muito suja. Zeladores, obrigada por cuidar no mundo inteiro e na nossa escola adventista. A gente merece te dar um presentão. E o reconhecimento não fica só na homenagem. O colégio desenvolve um projeto que ensina na prática o valor da responsabilidade e do cuidado com o espaço coletivo, o inspetor da limpeza. Nosso projeto ele tem como objetivo a responsabilidade dos alunos, individualmente e coletivamente, para que no ambiente escolar, tanto em sala de aula e fora daqui, para eles aprenderem a ser mais conscientes, né, com o seu lixinho. Ele é importante para a gente aprender a cuidar do meio ambiente, a preservar ele, para ele ficar vivo por mais tempo. São atos simples, mas com grande significado. Valorizar quem cuida do colégio todos os dias e também de entender que o propósito de respeitar acontece no cotidiano. Um gesto que ensina uma lição poderosa. O respeito e a gratidão também fazem parte do aprendizado. E de Mato Grosso, vamos para o Paraná agora, onde universitários transformaram o feriado prolongado em um gesto de solidariedade. Para ajudar a reforçar os estoques dos hemocentros, que costumam cair nessa época do ano, eles promoveram uma mobilização de doação de sangue. Olha só como foi. Feriado prolongado é tempo de descanso para muita gente, mas para os hemocentros é sinal de alerta. Durante o carnaval, o número de doadores cai, enquanto a necessidade de sangue aumenta. É uma preocupação nossa quando os nossos estoques estão baixos. Por quê? Porque acidentes acontecem nesse período, as pessoas que estão doentes, elas continuam em tratamento. A presença de vocês é extremamente importante, até porque é um grupo com baixíssima inaptidão. Então, a gente fica muito feliz. Para mudar essa realidade, estudantes da Faculdade Adventista do Paraná se mobilizaram em uma doação de sangue no Hemocentro de Maringá, cidade próxima à instituição. Para quem doa pode parecer um gesto simples, para quem recebe, significa uma nova chance de viver. Tive uma lesão muito grave jogando futebol e aí eu acabei que nessa lesão eu fiquei 19 dias internado aqui justamente nesse hospital. E nesses 19 dias eu precisei, de 4 bolsas de sangue. E hoje para mim ter a oportunidade de voltar aqui, de fazer essa doação, para alguém que vai precisar, assim como eu precisei. Alguém lá no início teve essa consciência de doar e acabou salvando a minha vida. Para este aluno que já serviu como missionário em Cabo Verde, na África, a doação de sangue é um ato de missão. Mostra que a missão pode ser feita em qualquer lugar. Tem pessoas que precisam, então a gente precisa se disponibilizar a fazer também. E eles consigam levar não só práticas missionárias, não só ações, não só ideias de programa, mas um legado missionário. Depois da doação, os voluntários seguiram para o hospital para levar esperança por meio da música. Um gesto simples, mas que fez a diferença no dia da Jéssica, que estava acompanhada da mãe. Ela fez 4 cirurgias da coluna,
né? Então é um sofrimento em cima do outro. E hoje, quando esses jovens eles vieram aqui, ela já começou chorando e não dá para explicar. A emoção é muito grande. A gente fica, né? Falou assim, o poder de Deus é maravilhoso e ele vem através dos irmãos, né? Até nós. Até quem passava pelo corredor não resistiu ao som dos estudantes. Estava saindo, eu tenho, na verdade, né, um compromisso agora, muito rápido, ali no comércio, e eu não resisti. Eu escutei o coral aqui, lindo, maravilhoso, contagiante, e eu não resisti, estou aqui com eles, acompanhando. Eu acho que eu vou cancelar meu compromisso. A ação faz parte do Set Camp, um evento realizado pela FAP, para os alunos que permanecem na faculdade durante o feriado prolongado. Set Camp, além da diversão, da recreação que temos os momentos espirituais, momentos que são de preparação e capacitação e também de missão. Enquanto muitos jovens festejam nessa época do ano, estes estudantes escolheram outra maneira de aproveitar a vida. Eles escolheram servir, brincar com os amigos e buscar a Jesus. Que lindo, né? Ver o carinho de Deus através dessa juventude. Muito bom. E agora eu quero convidar você a conhecer uma outra história emocionante. É a história do Otávio, um garoto que tinha um sonho: estudar em um ambiente alinhado aos valores cristãos. Olha só isso, gente. Mesmo vindo de uma família que segue outra denominação religiosa, a mãe dele enxergou na educação adventista o lugar ideal para a formação do seu filho. O desenrolar dessa história foi lindo e você acompanha comigo agora. Parece um dia comum na vida de qualquer estudante, a correria para chegar à escola e o início de mais uma jornada de aprendizado. Mas para o pequeno Otávio, de apenas 6 anos, cada passo dentro desta escola é a realização de um sonho. Um sonho escrito com muita fé em uma carta de Natal. No final de 2025, Otávio, com a ajuda da mãe, escreveu um pedido especial. Ele queria a oportunidade de estudar em um ambiente com valores cristãos. Eu já via a escola, eu já seguia, eu já sabia dos princípios, dos valores da escola e era algo assim que bradava muito forte no meu coração. Era um desejo também do Otávio. O Otávio, ele estudava numa escola pública e teve greve, ele ficou muito triste, ele chegou a chorar, falar que ele não queria mais estudar lá. A carta foi feita como uma conversa com Deus mesmo. Eu detalhei lá a escola que eu queria, a cidade que eu queria. Eu tinha certeza que ali ela não seria enviada para o Papai Noel, né? Porque nós cremos no Papai do Céu, é o Senhor, nosso Deus, que faz as coisas impossíveis se tornarem possíveis. E a partir daquele momento, eram orações assim sem cessar durante 3 vezes ao dia, na madrugada, para que nós tivéssemos essa resposta. A carta, carregada de esperança, chegou às mãos certas. A direção da escola não teve dúvidas sobre o que deveria fazer. Eu fui uma criança que acreditei no Papai Noel. Quando eu pedi meus pais uma bicicleta, eles não tinham condições, certamente, para comprar. Mas minha mãe, ela me orientou a escrever para o Papai Noel. Eu escrevi, enviei a carta para os Correios. Não tive o pedido atendido. Mas certamente, quando eu me deparo com a carta do Otávio, e a gente não mediu esforço como escola. E na cantata, o Messias chegou, a gente pôde dar esse lindo presente para essa família. Eu sempre quis estudar nessa escola, ela é uma escola de princípios. Ela é muito boa, eu fiz muitos amigos. Tem momento de meditação, tem momento de oração, tem aula de religião, tem aula de música. A carta do Otávio nos emocionou e nos sensibilizou. Nós estamos muito felizes porque nós queremos contribuir com essa formação e é por isso que convidá-lo para fazer parte da nossa comunidade escolar se alinha aos valores da educação adventista, que busca a formação integral do indivíduo, preparando para os desafios desta vida e para a eternidade. Um gesto que reforça o compromisso da educação adventista, que une fé e conhecimento. E hoje nós estamos aí celebrando essa grande vitória, que é ter o Otávio na Escola Adventista do Valparaíso, uma escola que ela é cheia de princípio, tem valores assim inigualáveis, e isso tudo fez com que a gente não tivesse dúvida de que esse seria o melhor caminho para o Otávio, para que no futuro ele viesse também colher esses frutos que foram plantados aqui atrás, porque a escola ela é excepcional. Eu gosto muito de estudar na Escola Adventista. Que legal, Otávio! Realizou seu sonho e ainda mostrou para o Brasil todo. Que Deus te abençoe e que você continue sonhando nele, viu? Porque ele é o realizador dos nossos sonhos. Um beijo para você e para sua família, viu? Gente, que a vida é corrida e o mundo está cada vez mais acelerado, a gente já sabe, não sabe?
Mas no meio desse turbilhão de informações e acontecimentos, ter tempo para a família e para Deus é indispensável. Concorda comigo? Ontem teve início um projeto promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia que nos convida a desacelerar, refletir e fortalecer a nossa conexão com Deus. Você confere mais detalhes na reportagem a seguir. O despertador toca, o dia começa, é criança para arrumar, pressa para não chegar atrasada ao trabalho. O tempo passa rápido, mas a sensação que fica é de um dia que não foi plenamente vivido. Em meio à correria do dia a dia e os desafios que a vida impõe, a oração surge como uma forma de conexão e de pausa. Para muitas pessoas, esse gesto simples é o que as ajudam a enfrentar os desafios do dia a dia. Quando eu olho para mim mesma, eu sei que não posso fazer nada, a não ser me colocar de joelho, buscar a ajuda do nosso Deus para nos manter de pé. Às vezes você está triste com alguma coisa, angustiado, o que for, você vai ao cantinho de oração, que é no meu quarto, e ali sempre eu me ajoelho e coloco diante de Deus não só as minhas dificuldades, mas também a dificuldade dos meus irmãos na fé, a família, meus vizinhos. Eu tenho o hábito de orar por todos os meus vizinhos. Neste mês, uma ação convida as pessoas a separarem um momento do dia para orar. Serão 10 dias de clamor e um ano inteiro de oração. Então nós vamos clamar a Deus, clamando pela unção do Espírito Santo. Clamar faz parte da oração e a nossa vida deve ser uma vida marcada pela oração. Todos os dias da nossa vida nós devemos ter essa prática da oração. Mas nesses 10 dias especificamente nós estamos nos unindo e intensificando as nossas orações pelo reavivamento espiritual, pela unção do Espírito Santo. Um projeto que fará parte da rotina dos servidores da Rede Novo Tempo de Comunicação. Haverá um momento de oração especial. Nós vamos fazer uma cesta de oração, é uma surpresa ainda para os servidores aqui da Novo Tempo, onde nós vamos orar uns pelos outros. E além de orarmos uns pelos outros como servidores, nós também preparamos um marca-página com o tema desses 10 dias de clamor, onde nós vamos colocar os nomes das pessoas por quem vamos orar. A pessoa vai colocar o próprio nome dela aqui e repetir os nomes das pessoas que vai orar, vai destacar isso daqui, vai colocar numa urna e ao longo do ano, todos os dias no culto, nós vamos tirar uma fichinha dessa e interceder pelas pessoas pelas quais nós estamos intercedendo. Para saber um pouco mais sobre os 10 dias de clamor e os 365 dias de oração, nós vamos conversar com a Janete Lima, que coordena o projeto juntamente com o pastor Josanã Alves. Muito obrigada, viu, Janete? Eu gostaria de saber de você como foi que surgiu e qual o objetivo do projeto. Olá, Edna. Alegria minha estar aqui contigo. E esse projeto surgiu, já são mais de 10 anos que esse projeto é uma realidade e ele surge com um objetivo especial, ele sempre é realizado no início do ano, porque a gente entende que uma vida de oração, uma vida perto de Deus nos fortalece, nos ajuda a enfrentar os nossos desafios. Como manter a motivação, após os 10 dias de clamor, para continuar orando por 365 dias? Então, esse ponto é a grande novidade do projeto, Já são mais de 10 anos, então esse ano a gente não está chamando de apenas 10 dias de oração. Nós queremos viver 10 dias de clamor, mas nós queremos um estilo de vida, uma vida de oração. O que nós queremos com 365 dias de oração? Uma vida de continuidade, de dependência do Espírito Santo, porque orar não é um evento, orar é um estilo de vida. Janete, eu gostaria de saber também como é que a gente faz para participar do projeto e quem é que pode participar? Você pode participar do projeto acessando o site adventistas.org. Ali você vai encontrar as nossas revistas, porque nós temos um material, uma revista para adultos, para criança, para
adolescentes. E todo esse material está gratuito. Você baixa o PDF e você acompanha os estudos. Serão feitas transmissões diárias também de mensagens. Adventistas.org, você baixa todo o material e pode acompanhar. Você também pode procurar uma igreja adventista mais perto da sua casa, porque aí também você vai receber mais informação. O programa é para todos. Todos estão convidados a participar com a gente. Faça de Jesus o seu melhor amigo dia a dia. Jesus tem que ser o primeiro. Primeiro lugar tem que ser de Jesus. Eu acho que o dia a dia do relacionamento com Deus fortalece a pessoa, a fé. É a busca. Jesus tem que ser a nossa porção. Cada dia ele tem que ser a nossa porção. E agora é aquele momento que eu trago aqui a boa notícia de quem está em casa assistindo a gente. Já mandou a sua mensagem, a sua foto para o nosso WhatsApp? Se não mandou, salva o nosso número aí e faz isso agora, tá bom? 12981352908, tá aí na tela para você salvar. Agora vem para a tela ver as mensagens comigo, solta aí. Zenaide de Joinville, Santa Catarina. Oi, Darcy. Minha boa notícia é que o meu sonho foi realizado. Fui para a Europa com minha filha, deu tudo certo. Fiquei muito feliz, graças a Deus. Que legal. Um beijo para você e para sua filha também, tudo de bom. Vamos para uma pausa agora e a seguir tem mais boa notícia por aqui. Você vai ver no Missão 360, caminhada de fé e aprendizado. Igreja Adventista do Peru transforma comunicação em discipulado. E ainda hoje uma reportagem super especial mostra como um ateliê de costura oferece acolhimento e apoio a mulheres em uma igreja adventista de Salto, no Uruguai. Eu volto já com os detalhes. Levar esperança até a sua casa faz parte da missão da Novo Tempo. Mas o que se espera é que os conteúdos produzidos por toda a rede sejam apenas o começo de uma caminhada que leva à comunhão, ao estudo da Bíblia e à vida em igreja. No Missão 360 de hoje, o Silvio Suerriro vai te mostrar como a Igreja Adventista do Peru usa os chamados Espaços Novo Tempo para ajudar a espectadores a desenvolverem a sua fé. Olha só. Todo dia, a Novo Tempo entra na casa de muita gente. Pela TV, pelo rádio, pelo celular. De um jeito leve, como quem chega para conversar. E aqui no Peru, esse trabalho da Novo Tempo acontece de um jeito bem completo. A comunicação não é só para informar, mas para se conectar com pessoas reais, com histórias reais, que estão procurando sentido, respostas e esperança. Aqui é onde tudo começa. E de frente para a câmera, as boas notícias viajam por todo o país e alcançam pessoas que talvez nunca imaginávamos alcançar. E não é só sobre assistir, ouvir ou acessar. A Novo Tempo funciona como um primeiro passo. É aquele convite inicial para conhecer mais da Bíblia, que desperta a curiosidade, toca o coração e ajuda muita gente a dar o próximo passo, conhecer a igreja de perto. E é aí que entra a Escola Bíblica Novo Tempo. Como diretor da Escola Bíblica Novo Tempo aqui no Peru, temos o grande privilégio de receber as pessoas que decidem estudar a Bíblia. O pastor explica que por lá existe um processo de atendimento, chamado de processo de discipulado. As pessoas são alcançadas através dos meios de comunicação, da TV, da rádio, do evangelismo digital e são atendidas pelos nossos promotores. Temos coordenadores da escola bíblica em cada campo do nosso território e eles são os que acompanham essas pessoas, as levam aos espaços do Novo Tempo, elas se formam e depois também seguem para o batismo. Ou seja, a Novo Tempo tem uma missão clara de levar as pessoas ao caminho do batismo, formando cada um como novo discípulo de Jesus. E um desses espaços Novo Tempo funciona dentro da Igreja Adventista de Magdalena, aqui em Lima.
Um ambiente preparado para receber, ouvir e caminhar junto com quem chega. E a gente deu uma passadinha lá para ver os frutos deste trabalho. E é aqui que a mensagem sai dos meios de comunicação e ganha vida prática. Pessoas que conheceram a Novo Tempo através de diferentes formas percebem que o Evangelho é ainda mais poderoso quando se vive em comunidade. No Peru, a Rádio Novo Tempo é bastante forte. Muitas dessas pessoas que visitam os espaços Novo Tempo, como o de Magdalena, conheceram a mensagem adventista através deste meio de comunicação. Eu sei que há muitos amigos que escutam a voz da esperança, as pregações do pastor Bulhon, João Flores, entre outros, que são muito bons e talvez queiram saber mais. E por meio do rádio, nós temos alcançado muitas pessoas. Elas chegam com muitas necessidades e nós procuramos atendê-las da melhor forma possível. Uma vez dentro deste espaço, as pessoas recebem um estudo mais aprofundado da Palavra de Deus. E isso com a ajuda das revistas Esperança da Novo Tempo, que são guias de estudo da Bíblia com temas variados, justamente para atender às diversas necessidades daqueles moradores de Lima. Por isso temos cursos como de finanças, o curso da máquina humana. Também desenvolvemos o curso Pais Preparados, Filhos de Caráter. Atualmente estamos com o curso de Daniel e outros espaços além do curso da família, que é muito importante para a nossa sociedade. E quando a gente fala de Espaço Novo Tempo, não dá para falar só da estrutura ou de projetos. O que realmente importa são as histórias que passam por aqui. Uma dessas histórias é a da Lorgia. Ela sentia um chamado de Deus e pediu a ele que pudesse encontrar uma igreja que pudesse servir de acordo com a Bíblia. Certo dia, ela encontrou na internet sermões do pastor Alejandro Bulhon, o que a inspirou bastante. E olha só, um tempo depois, a Lorgia, zapeando pela rádio, encontrou uma estação, a Rádio Novo Tempo. E adivinha quem estava pregando? Exatamente, também o pastor Bulhon. Esse foi um dos sinais que ela sentiu a confirmação de Deus sobre qual igreja deveria seguir. Então eu me pergunto, foi coincidência que no meu caminho só aparecesse a igreja adventista? Poderia ter aparecido qualquer outra igreja, mas apenas a igreja adventista surgia diante de mim. Assim, acabei conhecendo a Rádio Novo Tempo, o Espaço Novo Tempo, e aqui estou. A Giovana é uma outra pessoa que começou a fazer parte deste Espaço Novo Tempo. Ela também ficou sabendo do projeto de uma forma inesperada. Eu cheguei aqui por meio de uma vizinha. Eu sempre ia à loja dela aos sábados e um dia estava fechada. Quando a vi saindo, perguntei o que tinha acontecido e ela disse que estava indo à igreja. Na primeira vez, não perguntei qual igreja era, mas na segunda vez, a curiosidade falou mais alto. Que igreja você frequenta? E foi aí que essa vizinha disse que frequenta a igreja adventista. Essa resposta surpreendeu bastante a Giovana, porque ela ia para essa igreja com seus familiares quando era mais jovem. A Giovana então aceitou o convite e hoje pode viver uma vida com mais esperança ao lado de Cristo. Como diz o hino que tanto amo, sublime graça, somos pecadores vis e eu me sinto assim. Mas quando venho aqui, encontro paz, perdão e tenho a esperança de que apesar dos meus pecados, Deus está presente, me vê e diz, estou aqui, descansa em mim. E tenho a esperança de que um dia entregarei minha vida a Cristo, porque já estou no caminho e tento aprender tudo que posso aqui e agradeço aos irmãos que me ajudam.
Seja quando o primeiro contato acontece pela Novo Tempo, levando conteúdos da Bíblia até a casa das pessoas, ou quando essa caminhada continua numa igreja adventista, o propósito é sempre o mesmo: ajudar você a construir um relacionamento com Cristo, porque é na palavra de Deus que a gente encontra esperança e sentido na nossa curta vida aqui na Terra. Por isso diz a palavra de Deus, Por isso a palavra de Deus diz: vem, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, quando se fala no pouco, quanto tempo nós vivemos? Não sei, eu vejo 70, 80, talvez até 100 anos. Mas esse é o pouco tempo da nossa vida. E muitas vezes nos afligimos com as coisas materiais, com as coisas terrenas. E no fim, tudo isso passa. E não é só isso. O nosso Deus nos oferece a vida eterna, uma vida que vai além dessa. Então podemos ir entregar a nossa vida a Ele e também estar na presença do nosso Deus. e poder também estar na presença de nosso Deus, não? Sejamos luz na vida dos outros. Levemos essa pequena chama de luz que Deus nos dá para também iluminar os demais, porque há muitos que precisam dessa luz. Sejamos luz, que não resistam, que se abram, que recebam Cristo no coração, na vida, porque é Ele quem vai fazer essas grandes mudanças que todos nós precisamos. Eu convidaria todos os amigos a se animarem, a não ficarem onde estão, porque o Espírito Santo de Deus vai tocando as portas. Não endureça mais o coração, amigo. Entregue a sua vida ao nosso Deus. Ele é tudo para nós. Ao buscar novas estratégias no cumprimento da missão que Deus nos deu em fazer discípulos de todas as gentes, é crucial você e eu entendermos por que devemos compartilhar o amor de Deus. Na realidade, existem diversas razões. Em primeiro lugar, é um grande privilégio. Embora seja também uma grande responsabilidade, participar da missão que Deus nos concede é um enorme privilégio, uma honra imensa. Paulo diz em sua carta à igreja de Corinto: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. A nossa missão envolve pelo menos dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Deus nos assegurou a salvação através de Jesus Cristo. Aceitou-nos em sua família. Ele dirige a nossa vida através da sua presença ao nosso lado. Ele deseja que nós sejamos seus representantes nesse mundo. E esse, com certeza, é um maravilhoso privilégio que todos temos. Uma outra razão é que, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que você pode fazer. Pense comigo. Se um amigo seu ou um vizinho tivesse uma doença incurável e você soubesse a cura, seria criminoso reter tal informação somente para você, não é verdade? Se você soubesse de uma informação que pudesse mudar a vida das pessoas ao seu redor, o que você faria com ela? Pois é, ao aceitar o amor de Deus na sua vida, é exatamente isso que você recebe. Algo precioso que tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Razão pela qual você não pode guardar esse segredo só para você. E além disso, compartilhar o amor de Deus com outras pessoas tem valor eterno. Se participar da missão de Deus fará diferença no destino eterno de outras pessoas, com certeza, ela é mais importante do que qualquer emprego, realização, objetivo que você possa ter na sua vida. Os resultados da sua participação na missão de Deus serão eternos. Portanto, nada tem o mesmo valor. Nada. Cristo diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você prestou atenção no que Jesus acaba de dizer? Se o momento se aproxima em que não poderemos mais trabalhar por Ele, quais são as decisões que precisamos fazer hoje em relação à vida eterna das pessoas que estão ao nosso redor? E, finalmente,
Servir a Deus em sua missão traz significado para a sua vida. Certa vez alguém escreveu: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que vai durar além dela. Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos concedeu, teremos desperdiçado a vida que Ele nos deu. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Você percebe? Precisamos sempre buscar meios para compartilhar com outras pessoas a coisa mais preciosa que temos dentro de nós, o amor de Deus. Com esse propósito, a Igreja Adventista tem, nos últimos anos, dedicado especial atenção ao estabelecimento e desenvolvimento de centros de influência em muitas partes do mundo. O principal objetivo desses centros de influência é criar pontes de comunicação com a comunidade ao seu redor, no intuito de compartilhar o amor de Deus de maneira eficaz, de maneira relevante. As atividades de cada um desses centros de influência podem ter as mais diversas abordagens dependendo das necessidades da comunidade local. Por exemplo, aulas de música, restaurantes com alimentação saudável, feiras de saúde e arte e terapia são alguns dos exemplos daquilo que hoje já tem sido desenvolvido em diversas cidades ao redor do mundo. As oportunidades são ilimitadas. A partir do momento que há verdadeiro interesse nas pessoas ao nosso redor, certamente você ou nós encontraremos a ponte apropriada para entrar em contato amistoso com aqueles que estão ali ao nosso redor. Ore por esses centros de influência que hoje existem ao redor do mundo. E nunca se esqueça das razões que nos levam a compartilhar o amor de Deus para com todas as pessoas. O Hope Hour, podcast oficial da Novo Tempo, está em temporada especial de férias. Daquele jeitinho, de férias com Deus e não de Deus. Eu já estou sabendo que o episódio desta semana, mais uma vez, está imperdível, gente. A Vasti está chegando com os detalhes para a gente. Não é, Vasti? Boa noite, feliz sábado para você. Oi, Darcy! Feliz sábado! Que coisa boa estar aqui de novo para falar do Hope Hour. A gente está nessa jornada especial sobre as disciplinas espirituais. E sabe qual que é o tema desse episódio? Atos de serviço. É como colocar em prática o nosso cristianismo. E a gente também vai trazer virtudes do fruto do Espírito. Vamos falar de bondade, de amabilidade, como tudo isso aí interage. Nosso convidado foi um pastor muito especial, o pastor Gabriel Manuel. Por que eu digo que ele é especial? Porque ele lida com missão no dia a dia e com missão com os jovens. Tem vivido na prática essa tarefa de incentivar, de motivar as pessoas à ação. Vamos ver um pouquinho do que ele trouxe pra gente? Servir traz propósito, traz sentido, traz paz. É curioso como muitas pessoas começam a encontrar o sentido de suas vidas quando elas começam a ajudar. E a gente percebe que muitas pessoas que passam por situações catastróficas ou trágicas, de perder a família, de perder outras pessoas e às vezes ficarem solitárias, elas vão reencontrar as cores da vida quando elas começam a servir. E servir é uma coisa que está intrínseca no coração. Não é uma coisa que você precisa ser forçado a fazer. Qualquer ser humano que quer se sentir bem, quando ele passa a praticar boas ações, quando ele começa a quando ele começa a abençoar outras pessoas, ele começa a sentir o resultado disso naturalmente. Só que o curioso é que o mundo parece trabalhar para que a gente deixe isso de lado. Não sei se você percebeu isso já, mas a gente trabalha num mundo em que as pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas. E com isso a gente tem cada vez tem escutado mais falar sobre pessoas deprimidas, tristes, a gente vê as taxas de suicídio crescendo, a gente vê as taxas de divórcio crescendo, e todas essas taxas, elas de alguma maneira, elas acabam ligadas muitas vezes à falta de ação, a um amor egoísta, porque quando eu aprendo a ser altruísta, eu encontro na minha vida um sentido além do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Viu só? Vem por aí nesse episódio muita dica prática pra gente sair da zona de conforto e pra gente ser mais ativo no nosso serviço. E isso nos fala muito sobre o Criador, né? Sobre Jesus e o nosso modelo. Vou ficando por aqui, encontro vocês nas redes sociais, Hope Hour NT, e você sabe que este episódio você assiste no digital, não é aqui na TV. Então a gente se encontra no YouTube, você pode acessar o nosso canal Hope Hour NT e você também encontra tudo na nossa plataforma NT Play. Então a gente se encontra, na semana que vem eu venho aqui dar mais meu último recadinho por aqui, viu, Darcy? Já vou ficando com saudade. Beijo, tchau!
Já tô com saudade também. Um beijo, Basti. Obrigada, viu? Até semana que vem. Agora, você aí de casa, já imaginou que a tecnologia pode ser um instrumento de salvação? No oeste do Pará, uma amizade e o robô da esperança foram um caminho para decisões que mudaram vidas. Confira essa história emocionante com a Thaís Orlovic. Na região das Águas, no oeste do Pará, uma conversa entre amigos se transformou em uma jornada de fé. E a tecnologia foi a ponte para essa decisão. Foi através do robô da esperança que os estudos bíblicos aconteceram. E o que começou no celular terminou com uma decisão pública ao lado de Cristo. Primeiro, a gente nem sabia que existia a TV Novo Tempo, a gente sabia que havia pela rádio. Aí chegamos para cá, era até em outra casa, que nós parávamos em uma casa enquanto trabalhávamos na nossa. E lá colocamos, acabamos achando a TV Novo Tempo. Estava na escola bíblica, começamos a estudar a escola bíblica e aí depois achamos a Arena do Futuro, Na Mira da Verdade, os programas da Darleide. Os estudos bíblicos aconteceram debaixo dessa jaqueira, único ponto de acesso à internet. Após muito estudo e oração, Josiane decidiu dar o próximo passo. Pela tarde eu estava fazendo uma caminhada e no final do trajeto da minha caminhada eu fui postar ali o meu progresso para os colegas, motivar eles e em seguida eu vi uma mensagem. Pastor, eu sou a Josiane, eu tomei a decisão de me batizar na Igreja Adventista. Eu e meu esposo queremos congregar na Igreja Adventista e ser batizados. E eu fiquei ali maravilhado porque eu percebi que era a resposta das nossas orações e prontamente eu atendi ela e foi algo extraordinário. Professora e amiga de Josiane, a Lisandra já conhecia a igreja, mas estava afastada. Foi nesse reencontro com a palavra que nasceu novamente o desejo de caminhar com Deus. Mesmo afastada, mas eu falava sobre a verdade da palavra de Deus para eles, né? Então, o seu Isaías, ele ia em casa, a gente conversava sobre a palavra de Deus. Eu vinha na casa deles também e a gente começava também a falar sobre a palavra de Deus. E aí foi que eu senti o desejo de voltar para a casa do Senhor. E a irmã Lisandra, ela veio, não só a gente ajudou ela, mas eu tenho certeza que ela nos ajudou mais ainda, pois ela trouxe palavras que a gente precisava ouvir, aprender mais, né, de Deus. Agora, as duas famílias descem as águas no retiro espiritual, não apenas como amigos, mas como irmãos na fé, unidos pela esperança e por uma missão. Nós pretendemos, né, em nome de Jesus, fazer um pequeno grupo, né, onde se começa, que a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3, Jesus vai estar lá. E aí a gente vai fazer esse pequeno grupo para nos fortalecer cada vez mais e levar o Evangelho para aquelas pessoas que não têm o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Que bênção, que história inspiradora. É isso, recebe a esperança e quer passar para outros. É esse o propósito. E a seguir, Costurando Vínculos. Ateliê de Costura oferece acolhimento e apoio a mulheres em uma igreja adventista de Salto, no Uruguai. E ainda hoje você vai conhecer uma missão que transforma. Jovens adventistas do projeto Caleb reformam casa e celebram ações solidárias no oeste de Minas Gerais. Eu volto em instantes com todos os detalhes para você. Já de volta e com o nosso Giro Internacional de Notícias, que hoje passa por 3 países diferentes, mostrando como a solidariedade está mudando a vida de muita gente. Tem ação social em área isolada, combate à fome em grande cidade e jovens aprendendo na prática como transformar o campo. E o Pedro Farias está por aqui para trazer todos os detalhes para a gente. Feliz sábado, Pedro. Feliz sábado, Darcy. Privilégio estar com você de novo em mais um sábado para compartilhar boas notícias. Como você falou, o giro de hoje está recheado de notícias de 3 países diferentes, o mundo inteiro não para. Eu já estou ansioso para compartilhar boas notícias com você de casa, que já está ligado com a gente aí. Feliz sábado, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe muito. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Giro Internacional e eu quero começar agora pelo Chile. Lá no sul do Chile, aqui pertinho, nosso país, na América do Sul, na região andina de Biobío, é uma região muito alta, Cordilheira dos Andes, entre montanhas e vegetação. Lá fica uma cidade chamada Pitriubarro. Essa comunidade pequenininha recebeu um grande movimento de amor.
Entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro desse ano, a OPSO, Operação Social da Missão Central do Chile, que é um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que apoia a igreja, reuniu 135 voluntários. Veio gente de outras regiões do Chile, aí tinham profissionais, estudantes da Bíblia, membros da Igreja Adventista e amigos. Como você pode ver aí, antes de tudo, foi feito um censo para entender quais são os problemas, necessidades das famílias e com o apoio da Prefeitura do município de Alto Biobío, o resultado foi uma força-tarefa que atendeu cerca de 60 famílias. Cerca de 200 pessoas por aí foram beneficiadas com essa ação. E a comunidade ela ganhou 25 toneladas de doações. Aí tinham camas, colchões, frutas, roupas e muito alimento também. Teve atendimento de saúde, assistência social e apoio espiritual. Ou seja no litoral, regiões baixas ou na Cordilheira dos Andes, lá em cima, a igreja está atuando também, Dácia. É bonito de ver. Em todos os lugares, é muito bonito de ver. É uma mobilização que vai muito além de entregar doações, inclusive. Pois é, e Carlos Vasques, que é diretor do projeto OPSO, ele disse até que a ADRA, ela reuniu escolas e igrejas que se uniram também para ajudar. Ele disse que viu até a chuva parar no momento certo, quando fizeram uma oração poderosa lá. Olha só. E na região, Darcy, foram 13 operações, teve construção de casa e muito mais, e as 13 foram um sucesso. Diante da oração, os milagres acontecem, é isso. É verdade. Bom, falando em milagre, eu quero sair agora do frio, das montanhas do Chile, vamos agora para o Peru, logo do lado, aqui pertinho também, e o desafio dessa vez é enfrentar a fome nas grandes cidades. Para você ter só uma noção de como funciona a fome por lá no Peru, o relatório da ONU para Alimentação e Agricultura mostrou que 51,7% dos peruanos vivem em insegurança alimentar moderada ou grave. Ou seja, mais da metade da população peruana está passando fome no momento. Infelizmente é a realidade, mas pensando nisso, a ADRA, que é a Agência Humanitária Adventista, recuperou mais de 916 toneladas de alimentos próprios para consumo. Esses alimentos que você está vendo aí na imagem, cada um desse alimento aí, essa comida toda ia para o lixo, viu gente? E conseguiram resgatar tudo isso. E o mais impressionante, Darcy, é que esse alimento, ele não veio de qualquer jeito, ele passou por uma triagem, ele foi organizado, redistribuído. Com toda uma segurança alimentar. Com toda uma segurança alimentar e de qualidade para a população peruana. Esse projeto, chamado Banco de Alimentos, fez isso e beneficiou mais de 120 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, na cidade de Lima e também de Arequipa. E a gente vê que o trabalho não parou na entrega de alimentos e o programa também deu um treinamento sobre nutrição, sobre alimentação saudável, gestão de alimentação e a proposta é garantir segurança alimentar, mas também promover mudanças que durem nas comunidades. Ou seja, além de receber alimento, eles aprenderam também a fazer o próprio alimento de maneira saudável. Vê que combo completo, né? Coisa linda, completo, combo completo. Pois é, eu fico feliz porque a ADRA não para, a igreja não para. E a gente agora cruza o oceano, a gente falou muito da América do Sul, mas a igreja também está forte, gente, lá nas Ilhas Salomão, na Oceania. No meio do Oceano Pacífico, a transformação passou pelo campo e também passou pela educação. 3 estudantes do último ano de agricultura da Universidade Nacional das Ilhas Salomão tiveram uma experiência diferente. Além da sala de aula, eles participaram de uma atividade extra no campo com a ADRA. Esses 3 aí fizeram uma atividade diferente. Já comeu cacau alguma vez na vida, Darcy? Não. É uma delícia, viu? É um pouco amargo, tem um gosto meio achocolatado assim, que é a base do chocolate, né? Mas é levemente amargo. Você está convocado a trazer para mim, então. Vou fazer. Ih, rapaz, me cobrando aqui ao vivo. Gente, é uma delícia, não é verdade? Eu já provei, não sei se você já provou de casa, mas falando em cacau, essas pessoas que você acabou de ver fizeram um treinamento sobre como plantar cacau. Imagina só, a gente indo para a roça, aprendendo como plantar o cacau, quem sabe fazer produtos, manejo, né? Ali, aquele manejo todo. E eles aprenderam isso na prática, gente. Participaram de discussões com produtores rurais também, entrevistaram pessoas que trabalham com cacau para saber os benefícios desse alimento e como plantar esse e diversos outros alimentos também. Bom, cacau é uma delícia e a gente fica feliz porque eles aprenderam a como plantar esse alimento. E a gente fica feliz porque a ADRA não só fornece alimentação, mas ajuda, treina também, né? Exatamente, Pedro. É isso, e é uma experiência que muda a visão de futuro desses jovens, inclusive, né? Muda demais. Um desses alunos, inclusive, disse que sempre aprendeu na teoria, mas que ali pôde viver a realidade do campo.
E outra também afirmou que a experiência ajudou a definir o seu futuro e ela quer ser agricultora. É uma iniciativa muito bonita, né? Cuidar da terra e até bíblico, né, Darcy? Gênesis fala que o homem foi colocado na terra para cultivar e cuidar do jardim. Então, nada melhor que cuidar da natureza também. Verdade, Pedro. Obrigada. Obrigado, Darcy. Feliz sábado. Semana que vem eu volto com outras notícias e o que não pode faltar é a sua presença. Deus te abençoe. Um feliz sábado e até semana que vem. Darcy, Feliz sábado. Bom programa. Obrigada. É isso. Como compartilhar a mensagem do Evangelho de uma maneira leve, próxima e com interesse verdadeiro pelas pessoas. Já parou para pensar nisso? Ou seja, exatamente como Jesus fazia, segundo os relatos bíblicos. Pois é, no Uruguai, uma igreja da cidade de Salto parece ter encontrado uma resposta simples e cheia de significado para isso. O Revista Novo Tempo visitou a comunidade adventista de Salto Nuevo, onde o templo se transforma em um espaço muito especial. Ali, um grupo de mulheres ensina costura a outras mulheres que querem aprender, praticar ou aperfeiçoar suas habilidades. Mas esse ateliê é muito mais do que uma aula. É um lugar de amizade, de acolhimento, de companheirismo. O ambiente onde a fé é compartilhada de forma natural. Enquanto entre agulhas e linhas também se costuram histórias de vida por ali. E o impacto já pode ser visto, viu? Várias pessoas decidiram entregar a vida a Jesus por meio do batismo. Agora a gente vai conhecer uma história que une essa costura, essa amizade e a salvação. No bairro Salto Nuevo, na cidade uruguaia de Salto, a Igreja Adventista desenvolve uma iniciativa muito especial para se aproximar da comunidade. É uma ateliê de costura, onde um grupo de mulheres se reúne toda semana para aprender, praticar e aperfeiçoar suas habilidades, seja na costura à mão ou na máquina. O Revista Novo Tempo viajou até lá para conhecer esse espaço, que não se resume a uma peça pronta ou uma boa costura. O projeto se tornou um lugar capaz de transformar vidas. Bem-vindos! Cristina, a gente ficou sabendo que vocês têm aulas de costura aqui. Mas antes disso, queremos saber se vocês poderiam ensinar pra gente também um pouquinho. Sim, claro. Em todo momento. Bem-vindos. Já em nossos lugares, Cristina nos explica que o ideal é começar praticando no papel, principalmente para quem está usando uma máquina de costura pela primeira vez, como é o nosso caso. Então primeiro a gente vai testar no papel para não estragar a roupa de primeira. Isso mesmo. E começamos com a costura reta. A costura reta, só seguir reto e vai dar tudo certo. Aperta e vou puxar. Aí sim, vai se apoiando. Agora. Reto, segue reto. E se você quer ver como terminou a nossa primeira experiência com a máquina de costura, fica com a gente até o final da reportagem. Com a maioria das participantes já reunidas na Igreja de Salto Nuevo, conversamos com algumas delas para entender como surgiu a ideia do curso de costura, como funciona a dinâmica das aulas e que diferença esse projeto tem feito na vida dessas mulheres. Eu sou nova na igreja faz 3 anos. Não sou profissional na área da costura, mas eu gosto. E conheci a Cristina aqui na igreja, como não conheço muita gente fora da igreja, queria compartilhar o evangelho com outras pessoas e surgiu essa ideia. Comentei com ela e ela se empolgou. A gente enviou convites, convidamos familiares e aí vira uma corrente, né? Você convida um, traz a mãe, traz mais alguém e ela também gostou. Então, cada um trazia o seu. Quando nos reunimos, elas traziam as máquinas e me chamou a atenção, sim, porque muitas das moças que vinham tinham máquinas em casa. Máquinas para reparar, máquinas que andavam bem e não sabiam usar. Então, a gente explicou desde como enhibrar a agulha, que possibilidades havia ou por que não funcionava a máquina. Sabia por que não funcionava a máquina? Foi muito lindo porque não era gente, digamos, da igreja. No comecinho vieram irmãs que eram da igreja e depois ficou um grupo que era novo. E aí foi muito legal porque perguntamos se iam a alguma igreja, se tinham suas crenças, que compartilhassem com a gente. E nós compartilhávamos com elas. E conhecemos várias religiões das pessoas que vinham até nós.
eu sou de tal igreja, outros eram católicos e não professavam. E assim foi, fizemos um grupo muito lindo de amizade. E eu gosto muito por isso, porque tem gente que não era diretamente da igreja. E algo muito legal também é que uma pessoa que também não frequentava uma igreja compartilhou, e através dessa pessoa chegaram a maioria das pessoas. Ela compartilhou em uma rede social que fazíamos costura, que era grátis, e aí começaram a chover as mensagens. Paula é uma das muitas mulheres que aceitaram o convite para participar do ateliê de costura. Para ela, esse espaço foi fundamental para despertar e aprofundar o interesse em conhecer melhor a mensagem adventista. A minha primeira visita à igreja foi no dia 8 de março, durante uma comemoração do Dia da Mulher. E eu gostei muito do ambiente, do vínculo, de tudo. Foi assim que comecei na ateliê de costura, me convidaram e eu sempre gostei dessa parte mais manual, de trabalhos artesanais. Elas me incentivaram bastante e eu me senti muito acolhida pelo grupo. Aprendi o básico, principalmente a conhecer a máquina de costura, porque eu não fazia ideia de como ligar, colocar a linha, essas coisas simples. No começo foi um caos, colocava a linha daqui, puxava dali, parecia complicado demais, mas no fim das contas foi algo muito bom. Eu gosto porque é algo diferente. Tem a parte de conhecer o Evangelho e também ter contato com outras pessoas. Porque mesmo estando dentro da igreja, a gente não deixa de passar por lutas. Então, viemos de um ano difícil, a maioria das mulheres que estavam no curso também, e poder compartilhar as nossas coisas com elas e elas com a gente foi muito importante. Elas contavam sobre pessoas que perderam familiares, sobre momentos muito duros que estavam vivendo. E nós estivemos ali, acompanhando. E eu, pessoalmente, também estava passando por uma situação difícil com um dos meus filhos, e isso acabava me deixando dispersa. Sim, realmente a luta está aí, ou seja, acontecem coisas para todo mundo. E não é a pior coisa que possa acontecer para mim, mas eu tenho que pensar na outra pessoa também, não? Para o pastor Yusniel Garcia, líder da comunidade adventista de Salto Nuevo, esse ateliê de costura é uma forma amigável e próxima de levar a mensagem do Evangelho às pessoas. E isso ganha um valor ainda mais especial no Uruguai, considerado o país menos religioso da América Latina, onde quase metade da população se declara sem religião, segundo dados do Latino Barômetro. O projeto Costureiro Missionário é um projeto que abraçamos aqui na igreja, porque nos permite ter um contato com as vizinhas da comunidade. É uma forma de chegar até elas para que possamos conhecer a igreja. Também serve como uma oportunidade para aprender trabalhos manuais e, claro, oferecer sempre apoio espiritual para que possam conhecer a Deus, conhecer a fé e a esperança em Jesus. Foi um sucesso. Já tivemos batismos através do costureiro missionário. Mas também continuamos em contato com outras vizinhas da comunidade, então foi muito bom. A costura missionária funciona dentro das dependências da igreja. Segundo o pastor Yusniel Garcia, essa decisão gerou no início algumas dúvidas entre os membros da igreja. Mas depois de muito diálogo e busca por consenso, a liderança decidiu apoiar totalmente a iniciativa. E também foi difícil, porque a gente sabe que a igreja é um lugar para adorar a Deus. E transformá-la nas quintas-feiras em um ateliê de costureira foi um desafio. Também foi um pouco impactante para os líderes, não é? Mas eles têm apoiado, porque sabemos que Deus, de alguma forma, vai nos ajudar a ter espaço próprio. Um salão onde possamos realizar as manualidades e desenvolver esse tipo de projeto. A gente sabe que Deus vai nos dar esse lugar. Por enquanto, a casa de Deus está sendo usada para trazer pessoas. Não apenas para reuniões espirituais, mas também como um projeto de alcance missionário na comunidade. E agora sim, vamos ver o resultado desse curso intensivo de costura que fizemos na igreja de Salto Nuevo. Bom, como foi orientado, primeiro praticamos no papel antes de ir para o tecido. E o resultado foi talvez melhor do que o esperado.
Olha, ficou quase... Nossa, vocês viram que ficou quase na linha aqui, né? Por alguns detalhes aí não ficou tão bem. Foi bem? Sim, sim. Por ser a primeira vez. Agora a gente vai no tecido realmente. É a mesma coisa, é colocar o pé aqui. Coloca o pé aqui e isso, e com as duas mãos vai levando devagarzinho. A ver o que sai. Vamos ver no que dá. Tá voando, hein? Tô bem, tô bem. Olha, eu acho que deu certo. Deu certo? Não conseguiu. Deu certo? Não consegui. Eu não costurei. Eu achei que tinha passado ali. Eu não passei. Por isso que eu tava indo bem. Eu achei que tava indo bem, tava indo reto aqui. Quando eu vi, não tinha linha. Vai colocar a linha outra vez? Ah, vou ter que colocar de novo. O fio escapou. Você levou ele. Demorei meia hora pra colocar essa linha por agulha. Então vou ficar meia hora. O revista de sexta demora mais tempo mesmo, né? É 1h45. Caramba. Tá voando. E eu aprendi que quando chega no final, aperta a alavanca aqui. Entendeu? Porque aí faz um negócio lá que eu esqueci o nome. Aí continua. E este é o resultado, a história mais reta da história. Agora sim. Muito obrigado. Nesse pequeno cantinho de Salto, existe uma igreja onde não se costuram apenas roupas, também se costuram amizades. E não é qualquer amizade, mas uma que aponta para o eterno. Entre linhas, carretéis, máquinas, tesouras e agulhas, a mensagem de salvação vai encontrando corações dispostos a ser transformados. Ali chegam mulheres que, além de aprender um ofício, descobrem um lugar que as acolhe, as escuta e, acima de tudo, as abraça. Isso me preenche muito, sabe? Porque eu aprendo muito. Todos os dias a gente aprende algo diferente. As outras pessoas, as companheiras, sempre estão te ensinando alguma coisa. Seja uma palavra simples, algo que a gente não sabe, ou até mesmo corrigindo quando faz alguma coisa errada. Sempre tem algo novo para aprender. E eu gosto disso porque sempre gostei muito de ouvir. Às vezes, nas reuniões, eu fico em silêncio. Não canto, porque eu gosto de escutar o louvor. É como se eu encontrasse paz nisso. Como que encontro paz nisso. Linda homenagem, né? E vamos agora ver mais alguns recadinhos dos nossos telespectadores aqui na tela. Vem comigo. Cleide Araci, na Bahia. Boa noite, Darcy. Amo assistir ao Revista Novo Tempo. Minha boa notícia é acordar toda manhã com saúde. O nosso Deus é maravilhoso. Amém. Glórias a Deus por isso. Um abraço, viu? Vamos para uma pausa bem rapidinho agora, a última de hoje, viu? Mas continue comigo porque na volta eu recebo aqui o André Leite, apresentador do programa Bom de Bíblia, para trazer curiosidades do programa e falar sobre a nova temporada especial que vem aí, viu? Tem também uma reportagem sobre os jovens adventistas do projeto Caleb, que reformaram uma casa e celebraram as ações solidárias no oeste de Minas Gerais. É logo depois do intervalo. Já de volta com a Revista Novo Tempo e agora eu quero falar com você que é anjo da esperança e está esperando por uma chance de ir ainda mais fundo na Palavra de Deus e viver uma experiência única. Que tal participar do programa Bom de Bíblia, o game show da TV Novo Tempo que une conhecimento, espiritualidade e boas histórias? Bom, né?
Pois essa é a sua chance, porque vem aí uma nova temporada especial para os Anjos da Esperança. E as inscrições já começaram, viu, gente? Já estão acabando, inclusive. Para você ficar por dentro de todos os detalhes, a gente conversa agora com o André Leite, apresentador do Bom de Bíblia, conhecido de todos nós. Leite, é sempre uma honra receber você aqui. Eu que já dividi esse espaço com você. Exatamente, já compartilhamos aqui. Tudo bem, Darcy? Tudo Sempre bem. bom estar de volta aqui no Revista Novo Tempo. Foram quase 5 anos aqui no Revista Novo Tempo, né? Pois com a Suzaene, com a Patrícia e por fim contigo. E você está aí assumindo o programa até hoje lindamente. Obrigado pelo convite. Legal. Tudo bem, Eu pessoal que aí de casa? agradeço. É isso, gente. Quem acompanha Novo Tempo sabe que o Bom de Bíblia é uma referência quando o assunto é conhecimento das Escrituras. Um espaço para você aí de casa, para o nosso telespectador mostrar seu conhecimento bíblico. Agora, para quem nunca assistiu ao Bom de Bíblia, Leite, como você define a essência do programa, o que torna ele diferente? Olha, eu costumo dizer para o pessoal que assiste o programa e para você que está assistindo revista e talvez nunca viu o programa, é uma maneira dinâmica e divertida de você aprender sobre a Bíblia. Então, eu faço perguntas ali para participantes que vêm de todo o Brasil de conhecimentos bíblicos, muitas vezes na linha de curiosidades, né? Quem foi pai de quem, não sei o que lá, tem vários tipos de perguntas e a pessoa vai aprendendo um pouco mais da palavra de Deus ali junto com a gente e aí toda a temporada tem diferentes participantes e prêmios diferentes, porque o pessoal também é motivado por uma premiação no final, não é? Com certeza, com certeza. Eu já participei e eu falo do coração, verdade. gente. Bate muito forte, é um momento tenso ali, mas de muito aprofundamento na palavra de Deus. Eu posso testificar disso, por experiência própria, viu? A Darcy participou na primeira temporada especial ali com a gente, Na primeira temporada, né? foi lá no auge da pandemia, né? Foi isso mesmo, E e foi legal. muito bem, uma boa de Bíblia, Darcy. Mais ou menos, mais ou menos. Bom, e a gente sabe que existe um trabalho sério, viu, gente, por trás das perguntas, da dinâmica do jogo. Leite, explica para o pessoal de casa como funciona esse processo de produção e preparação do programa. A gente tem toda uma equipe que faz a produção do programa, desde o que tem a ver com as dinâmicas de trazer os participantes, cuidar da dinâmica deles aqui dentro dos estúdios aqui da Novo Tempo, né? Toda essa logística, até como você falou, a produção das perguntas. Atualmente, isso aqui é uma coisa de bastidores, hein? Às vezes eu falo ali no Bom de Bíblia, mas agora eu vou revelar para você aqui do Revista Novo Tempo, se você não sabia ainda. Quem faz as perguntas atualmente do Bom de Bíblia é a Mayara, que é a nossa consultora bíblica do programa. Então, ela que faz a produção dessas perguntas, vai atrás do conteúdo bíblico e traz um conteúdo que seja desafiador e, ao mesmo tempo, ajude o pessoal de casa a aprender um pouco mais da palavra de Deus. E aí, obviamente, eu me envolvo no processo da correção das perguntas previamente, porque eu também preciso saber previamente o que é que vai estar ali, exatamente. Então, obviamente, eu não sei o que vai cair de pergunta para cada participante, porque agora é da Bíblia toda, então tudo entra num sistema, a gente sorteia lá e o que o sistema mandar chegou para o participante, mas previamente a gente tem um contato exatamente para não chegar na hora ali e ter algum tipo de erro. Então a gente garante que não tenha nenhum erro nas perguntas na hora da gravação do programa. Legal, viu, né? E ao longo das temporadas, gente, o programa tem descoberto pessoas com um conhecimento muito profundo da Bíblia. O que mais tem chamado a atenção nesses participantes ao longo de quase 7 anos que vai fazer este ano, né? É isso mesmo. Em julho desse ano vai fazer 7 anos o Bom de Bíblia. E olha, é gente de todo o Brasil, gente de diferentes denominações religiosas, inclusive. É mesmo? É, porque o Bom de Bíblia ele é aberto para todo mundo que quiser participar, não importa se você é um adventista do sétimo dia, batista, assembleiano. Já tivemos um campeão do Bom de Bíblia alguns anos atrás da Igreja Batista, era o Matheus Pereira, ele é influencer. E, inclusive, nessa temporada que está indo ao ar, nós temos vários participantes de outras denominações religiosas. Irmãos da Assembleia, não sabia, Irmãos da Assembleia de Deus. Nessa temporada tem, acho que são 3 pessoas da Assembleia e 2 batistas. E, enfim, então a gente percebe que o programa ele consegue falar com muita gente em todos os lugares e tem muita gente boa de Bíblia espalhada por todo o Brasil. E o que eu acho muito interessante também no programa, Darcy, é que quem participa, e você pode falar em causa própria, porque você participou do programa também, é que o ato de estudar para o programa faz com que as pessoas percebam o quanto
é interessante você estudar profundamente a Bíblia. E existe uma diferença. Detalhes. Existe uma diferença entre você ler e estudar a Bíblia. Exatamente. Então, por exemplo, você pode pegar a sua Bíblia, na sua meditação que você faz há algum tempo aí, e você lê todo dia, legal, tal, muito bom. E isso é muito bom. Mas estudar é diferente. Você pega a sua Bíblia, você tem um caderno de anotação, você conecta textos, vai de um lado, vai para o outro, você tenta entender qual é esse nome, por que ele está ali. Isso é estudar, assim como você estuda, sei lá, matemática, história, biologia e tudo mais. Então, estudar a Bíblia faz com que você, de uma maneira mais aprofundada, tenha um contato maior com Deus, porque no fim, a gente sugere que as pessoas estudem a Bíblia de maneira profunda, não só para terem mais conhecimentos, para serem bons de Bíblia, mas para que elas tenham um relacionamento mais profundo com Deus. Mais conexão com Cristo, É esse isso o aí. objetivo, é isso. Bom, e falando então dessa temporada especial para os Anjos da Esperança, você que é Anjo da Esperança, viu? O que o público pode esperar dessa temporada? Olha, essa é uma temporada muito especial porque agora, em 2026, o Projeto Anjos da Esperança está completando 20 anos. 20 E aí, o pessoal do Projeto Anjos da Esperança chegou na produção do Bom de Bíblia e falou: o que vocês acham de a gente fazer uma temporada onde os 8 participantes da temporada sejam Anjos da Esperança? E a gente achou sensacional porque não existe Novo Tempo sem os Anjos da Esperança, não existe Bom de Bíblia sem os Anjos da Esperança. Verdade. Então, é uma temporada onde você que está assistindo a gente, que é um Anjo da Esperança, e é um Anjo da Esperança ativo, né? Tem algumas regrinhas ali que você pode acessar no site e ver tudo certinho, mas tem que ser um Anjo da Esperança que está ativo, fazendo as suas doações, e você vai poder fazer a sua inscrição online num site. E aí você vai passar por um processo de seleção, porque a gente tem que saber se a pessoa sabe minimamente da Bíblia, tal. Vai ter muita gente de todo o Brasil que quer participar e a gente só tem 8 vagas. Mas vai valer a pena, se você é Anjo da Esperança e se considera um bom de Bíblia e quer participar aqui com a gente, vale a pena entrar no site e concorrer ao grande prêmio da temporada, que daqui a pouquinho eu falo. Mas eu vou deixar Então lá já fala já, Já falo, e já. chama para se inscrever, já fala o site, já dá Tá serviço bom, então. completo. Bom, qual é o prêmio dessa temporada Anjo da Esperança, que está por vir? Um Anjo da Esperança, ele é um missionário, Darcy. Com certeza. Então, o prêmio é uma viagem missionária para o campeão. Olha Então, para algum só. lugar do Brasil Com tudo pago. Com tudo pago, para algum lugar do Brasil ou da América do Sul. Lembrando que esses prêmios, quem dá não é o Anjo da Esperança, ou seja, não é a doação que paga esses prêmios. São parceiros. Todos os prêmios do Bom de Bíblia são parceiros. A doação do Anjo da Esperança é só para manter a estrutura do programa. Então, a equipe que faz a produção, cenário, trazer as pessoas, enfim, tudo isso e muito mais. Então, o prêmio é uma viagem missionária, hein? Legal, né? E se você quer se inscrever, acesse novotempo.com/bomdebiblia/anjos. E aí tem uma informação muito importante, Darcy. Diga. Hoje, dia 20 de fevereiro, é o último dia para se inscrever. Por isso que eu tô aqui no Revista Novo Tempo, Darcy. Até 11h59 o pessoal tem essa chance. Até às 11h59 dessa sexta-feira, dia 20 de fevereiro, você pode se inscrever em novotempo.com/bomdebiblia/anjos. Estou esperando a sua inscrição. Quem sabe você não é o próximo Bom de Bíblia, a próxima Boa de Bíblia. Aí sim, aí você fala que assistiu aqui no Revista, tá bom? E se inscreveu a tempo. Isso aí. Obrigada, Leite, Deus Eu te que abençoe. agradeço, Darcy. Tchau, tchau. É isso, gente. E a gente muda de assunto agora para trazer uma história que é um exemplo inspirador. Servir ao próximo é uma das formas mais bonitas de viver a fé na prática. Concorda comigo? E quando os jovens decidem transformar palavras em atitudes, histórias de esperança começam a ser escritas. No oeste de Minas Gerais, uma ação simples mudou a realidade de uma senhora de 65 anos. A iniciativa faz parte do projeto Caleb e marcou também o Celebra Caleb, um encontro especial de gratidão e testemunhos na região. Confira na reportagem da Monize Almeida. Sandra tem 65 anos e após a morte de sua mãe, ela abriu mão de sonhos, planos e de uma vida confortável para se dedicar integralmente ao cuidado do seu irmão Elias, que vive com paralisia cerebral. A decisão foi movida pelo amor, mas trouxe desafios diários. Cadeirante, Elias enfrentava dificuldades até mesmo para entrar e sair de casa. A falta de acessibilidade tornava a rotina ainda mais pesada para quem já carregava tantas responsabilidades. O que eles fizeram para mim esse ano foi essa rampinha aqui, ó. Ela estava bastante quebrada e
eu estava com muita dificuldade de subir com a cadeira. E aí os meninos vieram, sabe, com aquela alegria toda, com aquela disposição toda, né? Pintaram a minha casa e foi lindo de ver, sabe? A realidade da família sensibilizou os jovens do Projeto Caleb da Igreja Adventista, no bairro de Ipanema. Decididos a ir além das palavras, eles escolheram colocar a fé em ação. Em um domingo, se reuniram, colocaram a mão na massa e foram até a casa de Sandra para realizar uma ação social que mudaria aquela história. E gratidão a eles, sabe, por tudo que eles fizeram por mim. Com dedicação, trabalho em equipe e espírito de serviço, os jovens construíram uma rampa de acesso e instalaram uma cerca ao redor da casa. A casa dele não tinha acessibilidade. Então, sempre que ela acessava a sua casa, era toda aquela dificuldade. Além disso, a parte toda a frente da casa dela estava destruída, não tinha toda a segurança que precisava, o muro dela também estava sem pintura, então nós unimos todo o distrito e fomos para lá em um domingo. Toda a Missão Caleb, assim como essa ação, é uma prova que nós precisamos urgentemente falar do amor de Jesus, não só dizer, mas testemunhar com as nossas ações. No oeste de Minas Gerais, foram 107 pontos de Calebs reunidos por toda a região de verde e azul para levar amor e esperança através de atitudes. E esse fim de semana, são mais de 600 jovens reunidos para agradecer e celebrar a Deus por cada bênção desse movimento. Em uma programação marcada por louvor, gratidão, motivação e relatos emocionantes de vidas impactadas pelo serviço cristão. A Missão Caleb para o jovem é a oportunidade que ele tem de colocar para fora os seus dons, os seus talentos. E ele começa empolgado em janeiro, vai pelo ano inteiro para viver o extraordinário de Deus. Então a Missão Caleb é isso, a oportunidade que o jovem tem de ver Deus na vida dele. Ao invés de ele saber quem é Deus, como que é, querer estudar Deus, vou viver com Deus para experimentar o extraordinário de Deus. Isso é ser Caleb, isso é viver a Missão Caleb. E vamos agora para Minas Gerais. Na cidade de Uberlândia, no interior do estado, mais de 30 adolescentes vivem a missão na prática. Eles estudam a Bíblia de forma participativa, fazem visitações em um bairro da cidade e já sonham em abrir uma nova igreja ali. Na igreja local, também servem como diáconos, comunicadores e músicos. Confira agora essa história. Eu faço parte das novas gerações e vejo que isso é importante para o meu crescimento espiritual. As novas gerações na igreja são importantes para construir a liderança da igreja. Então, se você inicia desde primários, dos juvenis, e você vem construindo com os adolescentes, para os jovens, para que isso possa fortalecer professores, para trazer uma liderança para que eles possam saber que missão eles vão alcançar. Eu tenho 16 anos. Aquilo que eu mais gosto de fazer na igreja mesmo, atualmente, eu comecei a fazer isso recente, é pregar mesmo. Portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos ter a certeza de que foi Deus quem nos pediu e foi Deus quem vai estar conosco até o fim. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de trabalhar na igreja. Quando eu vejo, esqueceram a água do pregador, eu vou lá e vou levar. Atualmente estou no diaconato, puxando de todos os ministérios, Ministério de Gravador, desde os juvenis que a gente participava, até os adolescentes e jovens. Eu acho que eles conseguem sim colocar a gente bem envolvido na igreja. Primeiramente, a gente ensina dentro da sala a importância deles saberem falar, deles saberem conversar, conhecerem a palavra de Deus, para saberem que a missão, o ID, é importante deles levarem. Hoje, os adolescentes, dentro da igreja de Uberlândia, que eles ajudam tanto na recepção, nós trabalhamos a parte do diaconato, quanto na recolha de ofertas. Eles ajudam também na música, então, tanto no louvor, quanto na música individual, podem cantar sozinhos, ou podem cantar em quartetos ou em conjuntos, como no coral eles já participam. A música, assim, é algo muito especial para mim, fez parte da minha vida inteira. Tipo, desde quando eu era pequenininho. Eu acho que poder demonstrar, assim, para as outras pessoas o amor de Deus através da música, eu acho, assim, algo muito especial. Porque a gente consegue
fazer o trabalho de Deus com o que a gente gosta. Depois que a gente começou a estudar, a lição dos adolescentes falou muito sobre a questão de ir pregar o evangelho. A gente teve a ideia de começar a fazer visitações em um certo bairro, com uma certa constância, a fim de criar amizade com as pessoas em si. A partir do momento que a gente foi começando, por que não abrir uma igreja, uma futura igreja lá? Em Uberlândia temos várias igrejas já e naquele bairro a gente não tem ainda. Então é um sonho que nós temos até desde então. Mas sempre vem conversar, faz oração, faz perguntas sobre a vida da gente, o que a gente é, qual religião que é, né? Mas assim, eu acho assim, interessante por ele ser jovem, que hoje os jovens não é muito ligado à religião, à igreja, né? Eu sou católico, mas nada impede de eu receber eles, não. Receber uma oração? É lógico, a relação, todas elas vêm de Deus, né? Eu não acho que são só adultos que devem fazer esse trabalho. Eu acho que, inclusive nós que somos adolescentes, os jovens, porque de alguma forma as pessoas se sentem mais tocadas, se sentem mais impactadas. Missão, eu creio que nós irmos até as pessoas em conjunto a fim de falar do amor de Cristo que morreu por elas. Como é parte dentro desse projeto a gente poder interagir com outras bases que nós chamamos, então nós saímos para outras igrejas para justamente pegar toda a programação. Olá, boa noite a todos. Somos a Igreja Central de Uberlândia, somos os adolescentes que estamos fazendo aqui a programação. Deu para ver que tem bastante carinha jovens aqui na frente, né? A gente quer levar essa mensagem para outros lugares também e mostrar que os meninos têm esse carisma, têm essa vontade de levar essa mensagem e falar daquilo que eles estão sentindo. O nosso objetivo hoje é abandonar as coisas que esse mundo tem e renunciar realmente ao nosso próprio eu para seguir aquilo que Cristo nos mandou, mesmo sendo adolescentes. Se eu estou preparando eles para querer assumir e eu confio isso nele, deixo isso claro para eles, eles começam a olhar e falar assim, eu sou importante. Se a igreja confiando isso neles, mostra mais ainda, fala, tem alguém que acredita em mim. E eles, nessa fase, nessa idade, eles precisam de ter alguém que acredita. Quando Cristo nos diz, ele nos conta que o nosso ânimo vem de ir à missão. Nós, adolescentes, também temos essa oportunidade e precisamos ter essa oportunidade de trabalhar na missão. Antes de encerrar o Revista, eu quero conferir as últimas mensagens de hoje. Ainda dá tempo, vamos lá? Eliane Florencio, de Hortolândia, São Paulo. A boa notícia é que eu e meu esposo completamos 26 anos de casados. Ele é uma bênção em nossa família. Glórias a Deus por isso, parabéns. Deus abençoe vocês aí, viu? Almir, de Cana Verde, Minas Gerais. Olá, Darcy, feliz sábado. A minha boa notícia é que meus netos Henrique, Emanuela e a Bela são anjinhos da esperança desde o seu nascimento. Agora, eles estão estudando na escola adventista e são lindos demais e missionários desde novinhos, né? Obrigada, um beijo para vocês. E o Revista Novo Tempo de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. E você já sabe, né? De segunda a sexta eu tô por aqui. Então, a gente tem um encontro marcado na segunda às 7 da noite em ponto, tá bom? Fica agora com o programa Arena do Futuro. Ótima noite para você e um abençoado sábado. Tchau, tchau.